Apocalipse 12, verso 9 diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Vamos ler mais uma vez? Todos juntos no 3. 1, 2, 3. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Nosso Deus e Pai, nós adoramos o Senhor pela leitura da sua palavra. Deus, a tua palavra mais uma vez está sendo ministrada a partir de agora. Senhor, me toma no caráter de um profeta. Unge, Pai, a minha boca, a minha mente, a minha vida, para que eu seja porta-voz do Senhor aqui esta noite. Os teus filhos estão reunidos porque creem na sua palavra. Fica conosco, Deus, e não deixa que nada, absolutamente nada, de forma contrária, venha interferir nesse ambiente, nessa atmosfera. Fala conosco, é a nossa oração, no nome de Jesus. Podeis assentar. Pastor Giovanni, Deus abençoe pela deferência de ter vindo aqui. Deus abençoe aí a filha e o genro do irmão Celinho, da irmã Celinho. Deus abençoe vocês, a Carol, Deus abençoe por estar aqui. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para hoje, baseado nesse texto, é esse: cuidado para não ser enganado pela velha serpente. Você pode repetir? Cuidado para não ser enganado pela velha serpente. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero, nesse período introdutório, eu quero que você se avalie hoje diante desta realidade espiritual que você está vivenciando na sua vida. Eu quero apresentar aqui nessa introdução os sinais que podem apresentar a nós que você possa estar perdendo a sua salvação. Você só vai passar a eternidade com Deus se você permanecer com Ele até o fim. Até que esse fim chegue, você vai ter que ficar sempre atento a esses sinais, pois a sua salvação pode estar em risco se você estiver vivenciando algum desses sinais que eu vou citar agora. Amém? Algum desses sinais que eu vou citar agora. Primeiro sinal: não tem mais tempo para Deus. Se você estiver vivenciando isso, aí sua salvação está em risco. Aí você está vivendo um grande perigo de perder a sua salvação. Não tem mais tempo para Deus. Você não separa mais tempo para estar com Deus, porque Ele já não é mais, Ele já não está mais em primeiro lugar na sua vida, né? Você anda ocupado demais com os afazeres, com o trabalho, com isso, com aquilo, e só aproxima de Deus quando você precisa para pedir a Ele alguma coisa. Mas a vontade de Deus não é mais a sua prioridade. Então se avalie se você está tirando tempo para Deus ou não. Primeiro sinal é esse: não tem mais tempo para Deus. Segundo sinal: ler a Bíblia se tornou cansativo. Observe, se avalie se você não está vivendo esse sinal. Antes você queria conhecer os pensamentos de Deus, você se aprofundava na leitura da Bíblia, você tinha prazer em ler, meditar, estudar. Porém agora a leitura da Bíblia quase não acontece. E quando acontece, é uma leitura exaustiva, apressada, ou aquela leitura automática, né? Você já lê mecanicamente. Se avalie se você ainda tem prazer na leitura da Bíblia. Eu estou dando os sinais
que podem estar colocando a nossa salvação em risco. Terceiro sinal: valoriza mais as coisas deste mundo, né? As coisas espirituais perderam valor para você, né? Mas você é responsável com o trabalho, você é responsável com o lazer, com a academia, com o exercício físico, não é? Mas você vive ansioso com as coisas terrenas e já não tem a mesma confiança e a mesma dedicação a Deus. Se você está focado só nas coisas da terra, isso é um perigo e você deve tomar muito cuidado. Valorizar mais as coisas deste mundo. Preste atenção, irmão. Preste atenção. As coisas espirituais às vezes já não está tendo o mesmo valor para você que tinha antes. Quarto sinal: quer agradar aos outros. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas preocupam em agradar os parentes, os amigos, principalmente se é um amigo importante, né? Você preocupa em agradar mais as pessoas do que a Deus. E começa a aceitar o que antes você rejeitava. Mas se é para agradar o amigo, você fuma, você bebe, você dança, você faz o que for preciso, mas você não quer desagradar as pessoas. E você acaba desagradando a Deus, não é? Não se preocupe em agradar pessoas. Precisamos agradar a Deus. Então, cuidado, porque talvez você está agradando as pessoas muito bem, mas está desagradando a Deus. Então preste atenção nesse quarto sinal: agradar aos outros. Quinto sinal: você perdeu o temor. Isso aqui é perigosíssimo. Sem temor, a pessoa não vê mais Deus como o rei a quem devemos obediência, reverência, né? A pessoa não olha mais o altar com o mesmo respeito que olhava antes. Irmão, quando a pessoa perde o temor, aí é o fim da caminhada. A pessoa não começa a enxergar mais o sagrado como sagrado, não é? Ele não sabe mais separar, e ele já não olha o altar com o mesmo respeito que ele olhava antes, e ele se deixa levar facilmente pelos sentimentos, pelas mentiras, por mágoas e por julgamentos precipitados. Então cuidado com a velha serpente. Por quê? Porque talvez você está perdendo o temor de Deus, e isso é um perigo e pode levar você a perder a sua salvação. Sexto sinal: não se concentra mais nos cultos. Vou repetir: não se concentra mais nos cultos, né? Seu corpo está presente na reunião, mas seu espírito está distante. Irmãos, isso está sendo um problema tão grave na igreja. Eu digo não só na igreja local nossa aqui, mas eu digo na igreja do Senhor nesse tempo, que as pessoas às vezes vêm e voltam para casa e não recebem nada de Deus, porque não se concentra mais no culto. Ele não consegue mais se concentrar. Ele não percebe quando Deus fala no hino, quando Deus fala no testemunho, quando Deus fala na palavra. Infelizmente tem crente que não consegue mais se focar no culto, e assim ele vem, vai e não sente mais a presença de Deus, ele não sente mais o Espírito Santo. Então se avalie essa noite, se você ainda está conseguindo se concentrar no culto. Se você tiver, parabéns para você. Se você não tiver, você precisa fazer um concerto com Deus e voltar a se concentrar no culto, porque senão isso vai te levar à carnalidade, à frieza, e pode te levar à perca da sua salvação. Sétimo sinal: a palavra não entra mais. Irmãos, você acha que a pregação nunca é para você, e sim para os outros. Oh, mas fulano podia ter vindo hoje. Essa palavra é todinha para ele, né? Aí você não tem mais ouvidos para ouvir, né? Não tem mais prazer
para ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra, mas ela não entra no seu coração, ela não entra em você. Tudo que você ouve, você critica, você rejeita, nada é para você. E o seu coração aos poucos se endurece, e a sua consciência cauterizada já não te acusa mais de nada. E nada que você ouve é para você. Cuidado. Se você está tendo este sinal, você está correndo um sério risco de perder o céu, de perder a sua salvação. 8º sinal: não tem mais a alegria da salvação. Irmãos, você está sempre mal-humorado, está sempre reclamando, está sempre insatisfeito, nada te agrada, nada está bom, né? Quem é salvo não é assim. Quem é salvo resplandece a alegria de Deus. Quem é salvo resplandece a alegria da salvação. Ele é feliz independente da situação. Ele irradia luz a todos os que estão ao seu redor. Louvado seja Deus. O crente nunca pode perder a alegria da salvação. Amém? Quantos aqui ainda têm a alegria da salvação? Levanta a sua mão e dá glória a Deus, porque se você ainda tem, isso é maravilhoso. Amém? 8º sinal: tem medo do futuro. Quem tem a vida nas mãos de Deus, quem está com a sua vida no altar, sabe que Deus está cuidando de tudo. Mas quem não tem, vive ansioso pelo dia de amanhã, preocupado com o futuro, né? No fundo, a alma sabe quando ela está sozinha. E aí, eu pergunto, como está você em relação ao futuro? Você está tranquilo? Você está confiando em Deus? Aleluia! Isso é um sinal maravilhoso. Agora, se você tem medo do futuro, essa insegurança pode significar que você não está com a sua vida nas mãos de Deus, no altar de Deus, como deveria estar. Último sinal, nessa introdução, o 10º sinal: tem medo da morte ou do arrebatamento. E diante disso, ele não tem paz. Mais uma vez eu digo, preste atenção, lá no fundo, a nossa alma sabe. Seu modo de viver não lhe dá o direito ao céu. Você sabe que do jeito que você está, você não está correto. Olha para mim, a certeza da salvação, ela traz tranquilidade para o crente. Mas quem não tem essa certeza, ele não consegue ter paz. O sono é perturbado, a vida é perturbada, não é? Você não pode ter medo da morte. Você não pode ter medo do arrebatamento. Você tem que ter anseio pelo céu. Você tem que viver preparado e em plena paz com o Senhor. Bendito seja Deus para sempre. Amém? Então, diante desses 10 sinais, seja sincero. Você se identificou com algum desses 10 sinais que citei? A igreja com certeza vai deixar e depois você pode anotar. Deus está te chamando para uma decisão. Volte hoje ao seu primeiro amor, antes que você perca o bem mais precioso que você tem. Qual, pastor? A vida eterna, a salvação da sua alma. É tempo da igreja se consertar, é tempo de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. Mas o texto, irmãos, que eu estou refletindo com vocês essa noite, é Apocalipse 2:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, né? Tem versões que diz velha serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O diabo é chamado de antiga serpente, a velha serpente. Vou falar de novo. Ele é chamado de a velha serpente. Desde os primeiros seres humanos, preste bastante atenção. O diabo vem estudando o ser humano. Desde os primeiros, Adão, Eva, Caim, Abel, ele veio estudando o ser humano, para saber como derrubar o ser humano. O diabo, então, ele tem vasta experiência. A Bíblia chama ele da velha serpente.
Ele sabe trabalhar com todo tipo de crente. O diabo sabe trabalhar com todo tipo de pessoas. Você deve conhecer pessoas que eram humildes e deixaram de ser humildes. Pessoas que eram santas e deixaram de ser santas. O diabo soube trabalhar com essas pessoas. Você deve conhecer alguém que era ativo, dedicado, não é, parceiro, não é, que estava sempre aí à disposição, mas agora já está nas beiradas, já está diferente, porque o diabo soube trabalhar com essa pessoa. O diabo soube trabalhar com ela. Você conhece pessoas que começaram bem e terminaram mal, porque o diabo soube trabalhar com elas, não é? Cuidado, o diabo já derrubou muita gente. Vou falar de novo. Cuidado, o diabo já derrubou muita gente. O diabo já agiu forte na vida de muitas pessoas que eram bênção na igreja, mas não vigiaram, não é? Elas brincaram com a vida espiritual e foram enganadas pelo diabo. Eu não estou falando dos incrédulos, olhe para cá, não é? Porque há uma diferença entre o incrédulo e o que crê. Eu estou falando para nós que cremos. O incrédulo é aquele que não dá crédito à palavra de Deus. Ele é incrédulo, não é? Ele pode zombar da palavra. Aliás, eles distorcem a palavra para que nós estejamos errados, não é? Mas não se trata de nós, não é? Até alguns que dizem assim: ah, vocês acham que só vocês estão certos. Igreja, olhe para mim. Não é questão de nós estarmos certos. É questão desta palavra ser verdadeira. O que importa é o que está escrito aqui. O que importa é a palavra. A palavra é verdadeira. Amém? O incrédulo pode estar cheio de saúde, zombando, fazendo da vida dele o que ele quiser, achando que não vai prestar conta com Deus. Mas cedo ou tarde, o incrédulo vai morrer. E ele vai ver que essa palavra aqui é verdadeira. Aleluia! Cedo ou tarde, ele vai morrer. E quando ele morrer, ele vai ver que essa palavra aqui é verdadeira. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Irmãos, eu quero que a igreja essa noite pese o que está escrito na Bíblia. Pega na mão de alguém e fala para ele assim: pesa o que está escrito. Olha para mim. Por exemplo, está escrito que quando o homem morre, ele volta ao pó. Está escrito ou não está? E quando a pessoa morre, para onde que vai o corpo, irmão? Para a terra. Está escrito que a pessoa vem para esse mundo sem nada. E nada vai levar dele, não é? Vai sem levar nada. Pese para ver se isso é verdade ou mentira. Pese. O caixão tem jeito de levar dinheiro? Hã? O que adianta a pessoa ter 100 alqueires, 200 alqueires, 1000 alqueires de terra? Quando morrer não vai levar nada. O incrédulo, a Bíblia diz que se ele morrer assim, está condenado. Porque ele ouviu a palavra, mas não creu na palavra. A salvação é para quem crê. Levanta a voz comigo e diga: a salvação é para quem crer. Para quem crer. O trabalho do diabo, irmão, o tempo todo é confundir a sua crença, é confundir a sua fé. Aí, irmão, por causa do erro de alguém, por causa do erro de algum líder, por causa do erro de alguém que está entre nós, a pessoa vai desacreditando da palavra. Irmão, eu não tenho compromisso com o homem, meu compromisso é com Deus. Eu não tenho compromisso com o homem, meu compromisso é com a palavra. Nós não podemos deixar o diabo nos enganar. Cutuca alguém e diga assim: não deixe o diabo te enganar, não deixe. Agora, irmão, olha para mim, cuidado, porque ele te estuda. Ó, olha para mim, cuidado, porque ele te estuda. Ele não usa as mesmas iscas para todo mundo. Para cada um ele sabe a isca que ele vai usar. Ele conhece cada um aqui. Ele sabe a fraqueza de cada um aqui.
não é? Eu me lembro quando eu era criança, eu sou o caçula lá de casa. Então, eu nunca ia pescar e eu nunca ia caçar. Eu sempre ficava com a minha mãe porque eu sou o caçula. Mas eu lembro dos meus irmãos, Carlinhos, que já dorme no Senhor, pastor Carlos Som, que é o mais velho, quando eles iam pegar passarinho, né? Eles armavam a arapuca, o Carlinhos era mestre em fazer laço, arapuca, né? E colocava ali o milho, ou aquilo que os passarinhos gostavam, né? Ou então outra isca, e a ave vinha, né? E ia catando aquelas iscas, aquele milho ou outra coisa, né? E quando pisava naquela armadilha, a gaiola, em cima deles. E eles estavam de longe olhando. Aí eles comemoravam, pegamos, não é? Pegamos, não é? Comemorava, pegamos, é assim, não é? Porque eles usavam a isca certa. Para pescar também é assim, não é? Não se usa a mesma isca para todo tipo de peixe, não é? O peixe de couro tem uma isca, o peixe de escama tem outra isca, né? Ginipapo, minhoxu, minhoca, massinha para pegar piau. Então, para cada peixe tem uma isca diferente. Existem vários tipos de peixes e vários tipos de isca, não é? Existem vários tipos de crente. E o diabo sabe usar a isca certa. As estratégias dele é certa para pegar o crente. Ele sabe direitinho o que é que te atrai. É ou não é? Então, para aquele ali, vai ser mulher. Ele é fraco com mulher. Então, vai para uma mulher. Não, aquela ali é fraca com homem. Cantor, levou. Então, ele vai pôr um homem. Aquele ali é dinheiro. Se vier um dinheiro fácil, é pá. Não, aquele ali é cerveja. Não, aquele ali é cigarro. Não, aquele ali é droga. Não, aquele ali é maconha. Não, aquele ali é mentira. Não, aquele ali é fofoca. Então o diabo sabe usar a isca com cada tipo de crente. Amém? Paulo diz para nós ficarmos em vigilância. Paulo ele vai combater o excesso de confiança. Porque tem crente que ele tem excesso de confiança. Ele acha que ele não cai. Ele acha que ele não tem perigo de cair. Não é? Eu não posso ter medo do diabo. Não pode ter medo, não. É verdade. Mas eu também não posso brincar com a minha vida espiritual. Porque se eu brincar, o diabo não vai brincar. Se ele tiver uma chance, ele não vai perdoar. Eu já expulsei muitos demônios, já vi muitos demônios manifestados em pessoas dizer: Vandelô, eu quero só uma brechinha sua. Só uma brechinha sua para me te arrebentar. Se eu te pegar, eu vou acabar com você. Só quero uma brechinha sua. Então, irmão, porque Paulo falou que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Porque há os ardis de Satanás. O Satanás abre cilada. Ele joga laço. Ele é terrível. O diabo, irmão, ele não é homem, o diabo é diabo. O trabalho dele, olha para mim, o trabalho forte do diabo não é contra os incrédulos, contra aquele que está desviado ou contra aquele que não é crente. Porque os incrédulos, ele já cegou o entendimento deles. Então, eles não enxergam a verdade, não é? Eles não entendem que estão caminhando para o fim e que eles, do jeito que estão, vão para o inferno. Então, os incrédulos acham que a vida deles é só aqui. Então, eles querem gastar a vida deles aqui. E os incrédulos, eles nos consideram bobos, atrasados, fanáticos, né? Eles se consideram os espertos, né? Mas um dia, cedo ou tarde, quando eles entrarem na eternidade, quando a alma deles descolar do corpo, e quando eles morrerem fisicamente, aí eles vão ver que essa palavra aqui é o quê? Verdadeira. Amém? Então, irmãos, o trabalho forte do diabo não é contra os incrédulos, é contra os crentes. É contra a igreja. É muito triste você ver pessoas, olhe para mim, caminhando para o inferno, dentro da igreja. Ela está ouvindo a verdade, mas ela não faz nada para consertar.
para mudar de vida. É muito triste, não é? Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu vou dizer uma coisa para a igreja. Dói a gente ter pregado para pessoas que tiveram a chance de salvação e morreram sem aceitar Jesus, sem se consertar. É triste ou não é? Dói na alma da gente. Dói, mas a gente não pode fazer mais nada por essa pessoa, não é? Mas nós estamos aqui lutando para fazer por você alguma coisa, para você se consertar e ir morar no céu um dia com o Senhor. Amém? Por isso eu estou pregando a verdade para você. Por isso eu estou falando a verdade para você, não é? Eu sou criticado, eu sou perseguido por pregar a verdade da palavra de Deus. Mas o Senhor usou alguém outro dia lá no Rio de Janeiro e falou comigo: não deixe de falar a palavra que eu tenho colocado na tua boca, não deixe de falar a palavra que eu tenho colocado no teu coração, porque o dia que você deixar de falar a minha palavra, você não me serve mais. Amém, meus irmãos? Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não posso ficar aqui servindo cafezinho para os irmãos. Eu não posso ficar aqui passando a mãozinha na sua cabeça, te agradando. Eu preciso falar a verdade para você, porque tem um céu te esperando, mas tem um diabo furioso aí, louquinho, para tirar você do caminho do céu e te colocar no caminho do inferno. Amém? Amém, meus irmãos? Porque não existe purgatório, tá? Morreu é assim. Ou sobe ou desce. Ou é céu ou inferno. Só tem dois destinos. Não tem um terceiro. Amém? Eu sei que todos nós vamos morrer um dia, cedo ou tarde, não é? Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para as garras do diabo. Eu quero ir para o céu e descansar nos braços de Deus. Quantos mais aqui querem isso? Amém? Amém, irmãos? Então, eu tenho que vigiar. Eu tenho que consagrar minha vida. Eu tenho que consertar minha vida. Você, nós temos que vigiar. O diabo não está brincando de ser diabo, gente. Quem está comigo nessa palavra? Olha o que a Bíblia diz acerca dele, acerca do inimigo de nossas almas. 1 Pedro 5, 8 e 9. Olha o que aqui diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como gatinho. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ó o 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém, irmãos? Que jeito que o diabo anda? Em derredor. Fica aqui, Robson, por favor. Fica aqui. Olha o jeito que o diabo anda. (24 horas). Ele está observando como é que você dorme, como é que você fala, o que é que você gosta, o que é que você está assistindo, onde você está navegando, o que é que você está falando. Se você está falando do pastor, se você está falando do irmão, se você está murmurando, né? Se você está mentindo, ele está te observando. Aonde você vai? O diabo está atrás de você, está de redor de você. Sabia disso, irmão? Ele anda observando tudo, tudo, estudando você para tentar derrubar você da fé. Amém? Irmão, olha para cá. Você pode estar certo que ele vai te tentar. Não, pastor, eu estou na oração. Eu estou no jejum, eu estou na graça. Parabéns para você. Mas isso não significa que você não vai ser tentado. Jesus orou, jejuou, consagrou 40 dias. No final, o que aconteceu? Tentação. Se o diabo tentou Jesus, irmão, ele não vai tentar você, não vai tentar eu?
O diabo é o mestre do engano. Cuidado com ele. Irmão, agora olha para mim, olha para mim. O diabo, ele não vai vir de chifre e rabo, irmão, com um garfão e dizer assim, vamos comigo para o inferno. Não, ele vai vir numa amiga. Ele vai vir numa amiga, ele vai vir numa missionária, ele vai vir num pastor, ele vai vir num obreiro, né? Ele vai vir num rapaz, num homem, numa mulher, numa situação, numa circunstância, não é? Camuflado, para tentar você. Ah, pastor, mas eu estou orando. Ah, pastor, eu estou jejuando. Mas mesmo assim, vigie muito. Amém? Cuidado, porque ele vai oferecer alguma coisa para você. E ele sabe do que você gosta. Ele nunca vai oferecer para você o que você não gosta. Amém? Ó, ele sabe aonde é a sua fraqueza. Pega na mão de alguém e fala assim, cuidado, porque ele sabe qual é a sua fraqueza. Irmãos, me diz uma pessoa na igreja que não tem que vigiar. Um bispo, um pastor, um obreiro, um líder, um membro da igreja, um crente, que não tem que vigiar. Qual que não tem que vigiar? Me mostra um que não precisa vigiar. Me mostra um. Me mostra um. O diabo, ele é terrível, irmão. Ele sabe aonde pegar a pessoa. Eu estava falando sobre o filme Advogado do Diabo. E aí, o advogado do diabo fazia tudo que o diabo queria. Mentia, roubava, ele era corrupto. Aí era como se ele morresse e tivesse uma chance de viver de novo. Aí ele vem agora fazendo tudo certo. Agora ele é ético, agora ele é íntegro, agora ele é honesto. E ele fica famoso por ser assim. Aí tem uma repórter que fica louquinha para fazer uma entrevista com ele, que quer dar fama para ele, quer dar glamour para ele, quer dar popularidade para ele, e ele está correndo dela. Aí uma hora ela consegue pegar ele e marcar uma entrevista em canal aberto para ele entrevistar. E quando ela consegue convencer ele, aí o filme mostra, não é? Que aquela repórter é o próprio diabo encarnado. Por quê? Porque agora a integridade do advogado se tornou a vaidade dele. E o diabo ia pegar ele nisso aí. Então, irmão, não vigia para ver se não cai. Não é? Não vigia para ver se você não se arrebenta todo por aí. Tem muita gente que não vigiou e perdeu tudo que tinha. Não é? Amém, meus irmãos? Irmãos, eu quando era pequeno, eu aprendi a andar de bicicleta. Né? A Laiane não aprendeu. Ela não aprendeu. A Poliana já aprendeu até demais. Aí o seguinte, mas quando eu aprendi a andar de bicicleta, não usava aquelas rodinhas não, sabe? Eu aprendi a andar com os meus irmãos, pastor Carlson e pastor Volteni. Ele segurava a garupa. Aí segurava, ficava segurando a garupa dela. E aí agora você firma, equilibra para você não cair. Aí soltava a garupa, eu ia. Aí vinha a curva, eu não fazia a curva não. Né? Eu entrava no meio do capim, caía. Caía, segurava, cai, segurava. Até que uma hora eu aprendi a andar de bicicleta. Né? Mas eu aprendi a andar de bicicleta, agora eu ando de bicicleta. Mas você acha que eu ando de bicicleta de olho fechado? Hã? Eu ando com os olhos bem abertos. Porque se eu for andar de olhos fechados, eu vou cair, eu vou machucar. Não, eu ando com os olhos bem abertos, vigiando para não cair. Amém? Ah, eu aceitei Jesus, agora eu conheço a palavra, eu tenho experiência. Mas não vigia para você ver, não. Fecha o olho para você ver se o diabo não te dá uma rasteira. Não é? Quem morre afogado, irmão, é quem sabe nadar, é ou não é? Quem sabe nadar é quem morre afogado. A gente está lá no mar, tem aquelas pessoas lá no meio do mar lá. Não vem. Vou nada. Não vem, dá um mergulho aqui, é bom demais.
Depois você usa a onda para voltar. Tá, não vou nada. Vou ficar aqui, ó. Com a água aqui, com a água aqui. Seja prudente. Cuidado para você não cair. Não seja mostradinho demais, senão você cai. Cuidado! Irmão, olha para cá. Você acha que o diabo joga para perder? O diabo não joga para perder, hein? Você pensa que ele não sabe o que você gosta, do que eu gosto? Claro que ele sabe. Claro que ele sabe. Cuidado. Nós ainda não chegamos no céu para descansar. Enquanto nós estiver aqui é vigiando. Lá no céu é que nós vamos descansar. Existe uma carne terrível. E essa carne grita conosco. Ela sugere, não é? E nós temos que vencer ela todo dia. Irmão, a guerra é ferrenha, não é? Porque nós temos que vencer a carne, nós temos que vencer o pecado, nós temos que vencer o diabo. Todo dia, se a gente não vencer essa carne, se a gente não vencer o pecado, se a gente não vencer esse inimigo, o diabo, essa velha serpente, eles desgraçam com a nossa vida. Mas Deus está aqui essa noite para nos ajudar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, cuidado com o diabo. Porque às vezes ele foi te oferecendo coisas ilícitas e você não pegou. Mas ele foi montando uma estratégia em sua volta e colocou você numa vida errada, colocou você numa situação imoral, colocou você numa situação difícil, colocou você numa frieza, colocou você com uma insatisfação, colocou você com uma tristeza, brindou você, amarrou você, amordaçou você, e você está preso por ele. Mas quem quer a salvação aqui esta noite e quer de Deus graça para romper com tudo isso? Viva com Deus, irmão. Quem quer a salvação da sua alma é assim. Ele dorme com Deus, acorda com Deus, não é? E vive sempre atento, sempre vigilante. Amém, meus irmãos? Amém? Vigia até com as suas amizades. Vou falar de novo. Vigia com as suas amizades. Tem muita gente, irmão, que estão bem com Deus, mas começam umas amizades, e aí através das amizades ele começa a mudar, a esfriar, não é? A perder. E hoje, você olha para a pessoa, ele está igualzinho à pessoa que ele está andando, igual às amizades que ele tem, não é? Pessoa é polêmica, ficou polêmico também. É fofoqueiro, ficou fofoqueiro também. É frio, ficou frio também. Crítico, ficou crítico também, não é? É contra, ficou contra também. Cuidado com as suas amizades. Cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está praticando. Cuidado com quem você está andando. Você pensa que ninguém está vendo. Olha para mim. Mas Deus está vendo. Tá? E o diabo está vendo também. O diabo está vendo tudo. Cuidado. Então, tem gente que está exausto. Olha para mim, exausto, não é? O corpo arrebentado, porque está trabalhando mais do que o corpo aguenta. Tudo por causa do dinheiro. Eu fui visitar uma irmã, ela está trabalhando em 3 serviços. Pastor, não tem jeito de ir na igreja, não. Porque eu trabalho de tantas horas num, de tantas horas no outro, e nas horas vagas eu estou fazendo um bico, que eu estou fazendo isso para vender, fazendo aquilo para vender. Irmão, vai morrer de trabalhar. Aí não tem tempo para orar, não tem tempo para congregar, não é? E porque está fissurado em dinheiro. E o diabo sabe. Ofereceu cerveja, ofereceu cigarro, ofereceu prostituição, ofereceu isso, aquilo, não quis. Então pegou ela com o quê? Com serviço. Com uma coisa possivelmente lícita. Você está vendo que Deus não está abençoando você como antes, porque você está pondo as coisas materiais acima de Deus. Você está pondo o dinheiro acima de Deus, não é? Para trabalhar, você dedica, não é? Você se esforça, você sai de madrugada, você sai com chuva, com sol, não é? Você faz de tudo que você pode, que você não pode, mas das coisas de Deus,
você não participa mais, você não se importa, você não tem compromisso, você não tem dedicação, você perdeu todo o interesse. Você acha que o diabo não te observa e não te estuda? Ah, você está enganado. Ele sabe se você está bem espiritualmente ou não. Ele sabe. Ele sabe. Não é? Tem gente, irmão, que o casamento está acabando, mas não tem a humildade, não se humilha para pedir ajuda, não é? E deixa o diabo acabar com a vida, com a família, com o lar. Pega na mão de alguém e diz: por que você não humilha e pede ajuda? Irmão, é triste quantas pessoas dentro da igreja, mas com o casamento falido, acabado. Quantas pessoas dentro da igreja, mas não tem mais ministério, não é? A vida espiritual fracassada, não é? Não tem mais comunhão, não tem mais prazer em adorar a Deus, em glorificar a Deus, não é? Olha o que você está fazendo com a sua vida. E olha que você está numa igreja que tem tudo para você melhorar, não é? Mas o seu orgulho, não é? E o diabo te prendendo assim, não te deixa melhorar, não te deixa crescer, não te deixa mudar, não te deixa transformar. O Espírito Santo nos trouxe aqui esta noite, porque Ele quer fazer uma mudança na nossa vida. Louvado seja Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Cuidado com essa sua frieza espiritual, tá? Isso aí é uma brecha muito perigosa. Vigie. Cuidado. O diabo está te olhando, observando aonde os seus olhos estão fitos, não é? Para onde você está olhando, o que você está falando, o que você está fazendo, o que você está sentindo, não é? Quando você entra no celular, no computador, onde você está navegando. Por isso eu peço misericórdia de Deus toda hora, para eu não cair. Que Deus me guarde. Eu estava agora em São Paulo, não sei bem, e nós fomos jantar, e começamos a conversar com o pastor, eu fiquei preocupado. Porque às vezes, irmão, a gente perde a humildade. A gente começa a se achar que a gente é melhor, achar que a gente sabe tudo. Irmão, a gente não sabe nada. A gente não é nada. A gente não vale nada. É tempo da gente se humilhar. É tempo da gente se voltar para Deus. É tempo de nós reconhecermos que nós não somos nada. É tempo de nós colocarmos diante de Deus, dos nossos líderes, e servir a Deus da melhor forma possível. Igreja, cuidado! Tem muita gente voltando à vida velha, falando coisas erradas que ele já tinha deixado de falar, não é? Fazendo coisas que ele já tinha ou era deixado de fazer, mentindo, fofocando, difamando, fazendo coisas que antes não fazia. Vigie na terra, varão. Vigie na terra, varoa. Vigia. Como que é chamado o diabo em Apocalipse 12, verso 9? De velha serpente, velha serpente. Desde o primeiro ser humano, ele vem estudando o ser humano. Como é que faz para derrubar? Aí ele vai fazendo o crente esfriar, e ele vai esfriando, e vai esfriando tanto, né? Aí que você olha para ele, irmão, e está na igreja, mas está igual um incrédulo outra vez. Se tornou incrédulo outra vez. Como que é chamado o diabo? A velha serpente. Cuidado, ele tem ano-luz na nossa frente. Ano-luz. Vigie, se cuida, tá? Se cuida. Deus te trouxe aqui hoje para te dar um alerta. Se cuida. Vigia. Vigia seu ministério, vigia sua casa, vigia seus filhos, vigia sua vida espiritual. Vigia! Vigia!
Outro conselho, irmão, diante desse tema. Cuidado, viu? Não fique olhando para a vida dos outros, não. Olhe só para Jesus. Não olha para a vida dos outros, não. Olha só para Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês têm notado que eu não prego líder para vocês, eu não prego eu para vocês, eu prego Jesus? Porque Jesus é a nossa referência. Ele é o autor e consumador da fé. Irmão, olha para mim. Não olha para ninguém, não. Olha para Jesus. Amém? Jesus tinha 12 apóstolos e um era diabo. Judas Iscariotes. Amém? Irmão, olha para mim. Pode quem quiser cair. Pode quem quiser errar. Pode quem quiser desviar. O meu compromisso é com Deus, é com a palavra. Amém? Irmão, o diabo já fez de tudo para jogar eu contra a minha liderança, para jogar eu contra a igreja, para jogar eu contra a minha igreja mãe, mas eu estou firme, vou ficar nessa vocação até Jesus voltar, vou amar meus líderes, respeitar meus líderes, honrar meus líderes, ficar ao lado dos meus líderes. Aleluia! Aleluia! Levanta a mão e diga assim, pode quem quiser errar, errar. Diga, meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é com a palavra. Agora, cuidado, irmão, porque o diabo sabe da nossa fraqueza. Ele sabe onde investir. Ele sabe o que usar contra você. Vigia. Não é? A irmã chegou em mim e falou assim, pastor, mas é só eu fazer um propósito com Deus? Começar a orar, jejuar e fazer as coisas certas? Pois vem um irmão da igreja para me endiapar e me tirar do propósito. Porque o diabo já sabe que essa é a sua fraqueza. Tá fácil demais para ele. É só jogar essa isca que você morde no anzol. Tá igual a irmã que foi roubar a galinha, né? Aí o outro perguntou, como é que você roubou a galinha? Pois não, peguei uns milho, uns 3, 4 grãos de milho e joguei de lá da cerca. Aí peguei um grão, isquei o anzol e joguei. Aí ela pegou um milho, pegou o terceiro, pegou o quarto era do anzol. Quando ela pegou, que engoliu, eu chasquei. Aí puxei ela. Tem crente que é desse jeito, irmão. O diabo já aprendeu a jogar o milho. O diabo sabe o que mexe com você e o que não mexe com você. O diabo tem as estratégias certas para vencer cada crente. Amém? Mas que em nome de Jesus a gente saia daqui hoje blindado. Amém? Em nome de Jesus que a gente venha sair daqui hoje capacitado para não cair da fé, mas permanecer até o fim. Aleluia, meus irmãos. Meu Deus, eu empolguei. Deixa eu terminar. Coisa triste é perder podendo ganhar. É ou não é? Coisa triste é a pessoa ir para o inferno podendo ir para o céu. Eu fico preocupado. É triste, irmão. A pessoa podia estar junto com a gente, abraçado com a gente, caminhando junto com a gente, na mesma linguagem, no mesmo propósito, fazendo a obra, de corpo e alma, aberto. Não, mas fica na contramão. Irmão, porque eu vejo que é tão difícil para a pessoa resolver o problema da alma dela. É tão fácil, mas ela não resolve. E isso me preocupa. Porque não faz um conserto. Gente, essa palavra é verdadeira. Passa o céu e passa a terra. Mas essa palavra não passa. Ela é fiel e ela vai cumprir. Eu não sei se vocês viram agora a manchete de um jornal. Que saíram, cientistas anunciam 3 dias do ano 2025. 9 de julho, 22 de julho e 5 de agosto. Esses 3 dias, o tempo vai encurtar, porque a Terra vai girar mais rápido. É a matéria do jornal. A manchete era, Terra gira mais rápido e dias podem não ter mais 24 horas. Irmão, antes do cientista falar, a Bíblia já fala. Jesus já falou tudo, irmão. Olha para mim, por favor. Independente do que os cientistas falaram, você já está percebendo há muito tempo que está passando mais rápido. Tá ou não está? O ano parece que começou agora, já estamos em agosto. Quase. Amém? Jesus falou que os tempos seriam abreviados. Jesus falou tudo.
Amém? Tem gente que tem essa Bíblia em casa, mas não lê. Vem na igreja, mas não ouve. O diabo não gosta que eu pregue dessa forma esse assunto. Ele fica com raiva de mim. Eu estava orando por essa palavra e eu vi quando ele entrou no gabinete. Falei, pode sair, diabo. Pode sair que eu vou falar esse texto. Eu vou pregar Apocalipse 2:9. Eu vou falar para a igreja o que Deus mandou eu falar. Você não vai me impedir, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar. Eu estou tranquilo, porque eu tenho pregado a verdade. Avisado a igreja sobre o fim, sobre o arrebatamento. Não é? Eu me preocupo, irmão. Eu fui pregar numa igreja agora, que eu fui pastor dela em 97. Nós saímos e fomos para outra igreja. Aí em 98, estava me ensinando uma terça-feira, essa irmã chegou lá. Aí terminou o culto, chamou eu e a pastora Liane e falou assim, ó pastor, eu vim cá fazer um pedido do senhor. Pode fazer. O senhor é para a pastora. Não muda não. Continua sendo esse homem. Prega a palavra do jeito que Deus manda o senhor pregar. Não muda não. O senhor não cair da fé. Tem pastor demais caindo da fé. Falei, não, obrigado. Foi embora, eu orei. Estou orando até hoje. Mas agora voltei na igreja lá. Para pregar, não está lá mais não, desviou, caiu da fé. A irmã que me avisou, que pediu para me vigiar, para mim não cair, caiu. Cuidado para você não cair, tá? Vigie, cuide da sua alma, tá? Se você deixar, ele te engana. A velha serpente te arrasta. Não é? Tem muito crente, irmão, que está igual o papagaio. Né? Papagaio só aprendeu a falar, não tem importância. Não é? Não tem importância, não tem importância. Aí veio uma cobra, começou a engolir ele. Pegou os pezinhos dele, as perninhas, foi subindo. Abriu assim, pegou o rabinho, foi... Aí estava só com o pescocinho de fora. Já estava até com não tem importância, não tem importância, não tem importância, não tem importância, não tem importância. Quando o dono olhou, estava só o biquinho falando, não tem importância, não tem importância. Irmão, os crentes estão desse jeito, o diabo já esfriou ele, já tirou seu ministério, você não ora mais, não tem comunhão mais, e está dizendo, não, eu estou bem. Tá não, você está acabado. Fique de pé. Que em nome de Jesus a gente possa permanecer fiel. Me entenda, eu sou pregador de salvação. Eu sou pregador da salvação. Deus quer despertar você dessa mornidão. Deus não te quer morno, Deus te quer quente. Deus não te quer frio, Deus te quer quente. Ô glória, ô glória. Quem quer ser assim para a glória de Deus? Para mandar suí devesse a mandarábia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.